espíritos, obteve a seguinte resposta, para perguntas 132. P. 432. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? R. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aqueles que persistem, exclamando que nada existe após a morte, apesar das evidências todas, também viverão eternamente e, um dia, serão obrigados a abrir os seus olhos para a grande realidade da eternidade do Espírito. 25. A autoria das comunicações. O mês das férias escolares se desenrolava e houve uma pequena parada nas perguntas e respostas habituais. Em nossos trabalhos normais, havidos do grupo dos 7, as comunicações que nos eram dadas pelos médiuns presentes eram sempre checadas pela vidência do grupo, só se admitindo como verdadeiras as autorias quando a maioria, quase sempre a unanimidade, atestava a origem. No entanto, sabedores do que costuma ocorrer em alguns locais, e até mesmo em alguns setores de nossa própria casa, em que não podemos atestar as autorias das comunicações, embora as saibamos de bom quilate, elaboramos a pergunta abaixo. Pergunta: dentro do capítulo da comunicabilidade entre espíritos e encarnados, deparamos com uma questão que nos tem trazido muitas preocupações, qual seja a da identificação dos comunicantes. Sabemos, e aceitamos tranquilamente, que o fator mais importante nessas comunicações será sempre o do teor delas em si, nunca das autorias. No entanto, muitas vezes, a identidade do comunicante teria o condão de dar mais valor e credibilidade ao recebido. Kardec, quando da elaboração das obras da codificação, após a mensagem recebida, apunha o autor comunicante com o nome pelo qual se apresentava. Ele, com muito mais capacidade do que nós, seus seguidores, até mesmo nas comunicações registradas nas atas constantes de sua revista espírita, lá estampava o autor. Hoje, com muita frequência, deparamos com mensagens recebidas pelos mais variados médiuns, sem que se possa identificar a origem, embora o possamos fazer com relação ao teor. Seria isso consequência de modéstia exagerada do comunicante? Seria necessidade de pesquisarmos, pelo estilo, conteúdo, oportunidade, conhecimento desejável, a anoнимia aparente? Seria onemismo? É construtivo, ou não, saber quem possa ser o autor? Ramatiz, as mensagens captadas pelos médiuns, nas comunicações mediúnicas, estão em par de igualdade com aquelas que levais, como mentor encarnado, nos vossos contatos e diálogos com aqueles irmãos sofridos e muito necessitados de ajuda, que vos procuram a todo momento. Convivemos no intercâmbio incessante, entre encarnados e desencarnados. Os nossos mundos se interligam, continuamente. Há sempre espíritos bons e bem-intencionados que, desembaraçados de qualquer interesse, procuram socorrer e orientar os encarnados, mas sempre cumprindo atender somente aqueles que estão sinceramente interessados na sua reforma espiritual. Não vos convém, no entanto, manter intercâmbio entre encarnados e desencarnados tal como no passado, quando, tanto escravos quanto imperadores ou reis, todos aceitavam submissamente os conselhos mais absurdos e as revelações mais tolas, atribuídos aos deuses daqueles tempos.
Espíritos que se harmonizam com o vosso mental e com as vossas vibrações vos acompanham no quadro do dia a dia. Assim, deveis sempre tomar o próprio médium para critério do conteúdo da mensagem recebida, observando a sua conduta, pois nessa avaliação podeis formar uma ideia dos espíritos que se identificam com os seus gostos e pendores. São eles, na maioria das vezes, os mensageiros do plano espiritual. O mestre Allan Kardec enfrentou algumas críticas daqueles que consideravam que devia publicar apenas as mensagens sem o nome do autor, porque, no entender deles, afastava da obra muitos leitores que as consideravam uma mistificação ou grosseira. Mas, sempre sincero, justificou porque não ocultou o nome dos espíritos que lhe revelaram a doutrina, ao dizer que ocultar-lhes o nome seria deixar uma possibilidade de lhe atribuir a obra. E ele sempre fez questão de precisar que não passava de um colaborador dos autores espirituais. Primo dedicado mestre Allan Kardec pelo seu bom senso devia registrar para a eternidade uma doutrina com as leis desse psiquismo estabelecidas nos exemplos do Cristo Jesus. Somente com o conhecimento profundo da bibliografia espírita, quanto à parte doutrinária, é que o médium poderá, realmente, reduzir a sua interferência anímica nas comunicações mediúnicas, ajudando-o no intercâmbio sensato com os desencarnados. Como o animismo ainda é a base do mediunismo, este último não poderia existir sem aquele intermediário dos ensinamentos e roteiros do mundo espiritual para os encarnados. O médium não pode prescindir do estudo doutrinário, da pesquisa mediúnica e da cultura do mundo em que vive, para evitar que se produzam irreparáveis prejuízos à fé e confiança do homem. 26. Animismo e mediunismo. Pergunta: Bozano, em publicação na Revista de Estudos Psíquicos, iniciou uma contenda memorável que estendeu por muitos e muitos anos, quando defendia a tese de que o animismo prova o espiritismo. Não discordamos e, ao contrário, endossamos seu ponto de vista, tão brilhantemente exposto em sua obra Animismo ou Espiritismo. No entanto, mesmo em comunicações em que se procuram os melhores critérios de avaliações, quais sejam o de médiuns confiáveis e teores das comunicações, ainda esbarramos em obstáculos para nós difíceis de serem transpostos. Podemos ter um médium considerado confiável. Podemos estar num ambiente preparado. Podemos ter indagações sérias e úteis. Podemos receber informações que nos deixam em dúvida quanto à sua confiabilidade, a despeito do teor carinhoso e amigo. Como julgar a sua confiabilidade? Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, pudesses vislumbrar o mecanismo do mundo invisível que vos cerca. Todas as ramificações de fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, encarnados e desencarnados, com os fluidos abundantes que levam as marcas do mundo moral que, como correntes aéreas, atravessam o espaço. Como ficarias deslumbrados se pudesses ter ideia deste imenso mecanismo posto em ação pelo pensamento, e dos reflexos que produz de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. Todos vós, criaturas encarnadas, vos sentiríeis aniquiladas diante dessa infinidade de minudências, destas incontáveis redes a se interligarem por uma vontade poderosa atuando harmoniosamente para alcançar o alvo da evolução do universo. O mundo físico, astral e mental, funciona no trabalho divino de proporcionar às almas a oportunidade de alcançarem a consciência de si mesmas. Eis que, embora elas existam aparentemente separadas, todas são oriundas do mesmo Criador. Na intimidade do homem permanece indestrutível a centelha espiritual, que é a emanação do próprio Criador. A pedagogia espiritual objetiva, fundamentalmente, conduzir o homem ao seu aperfeiçoamento angélico. Mediunidade é patrimônio do espírito. Na sua generalidade, os médiuns são intuitivos e não podem libertar-se completamente do animismo, que apenas varia mais ou menos de intensidade neste ou naquele médium.
A mediunidade faculta aos desencarnados a realização do serviço útil ao próximo, mas para isso o médium que intercambia os princípios elevados do alto precisa viver em absoluta harmonia com aquilo que flui para os encarnados, se não quiser tornar-se repasto dos espíritos levianos, irresponsáveis e mal-intencionados. Qualquer médium distraído de suas obrigações comuns e ligado às aventuras menos dignas é, seguramente, forte candidato à mistificação do invisível. Os espíritos, através das suas mensagens, procuram sempre ajudar-vos a vos tornar melhores, pois que é somente assim que progredireis. No entanto, procurai apanhar nas comunicações dos espíritos apenas o que é belo, grande, racional, e o que a vossa consciência aprova, venha de um médium mecânico, intuitivo, auditivo ou vidente. Incumbem-se os espíritos de vos guiar com segurança naquilo que vos pode ser útil no outro mundo, e não vos informar sobre as coisas deste mundo. Se vislumbrais nos espíritos os suplentes de adivinhos e feiticeiros, então, aí sim, é que os sereis enganados. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não está estritamente de acordo com a caridade, não pode ser obra de bons espíritos, que não têm outros sinais do que a superioridade de suas ideias e da sua linguagem. Allan Kardec, que organizou a alma do Espiritismo, diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte introdutória: a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, e em diversos lugares. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. 2. Para que não pairem quaisquer dúvidas, nas mensagens recebidas, no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, podeis exercer o mesmo critério de bom senso que norteou o dedicado codificador da doutrina espírita, confrontando-as com a colaboração de outros medianeiros. Ernesto Bozano, tanto quanto Gabriel Delany, Leon Diniz, Aksakoff, William Crookes, Maieres, Oliver Lodge, Stinton Moses, Duprel, e no Brasil Guilom, Caer Bachutel, Cirne, Ignácio Bittencourt, Bezerra de Menezes, Edgar Armond, J. Herculano Pires e outros mais, havendo ainda aqueles ainda vivos, todos fazem parte de um esforço conjunto para a divulgação sadia e proveitosa da doutrina espírita. Homens talentosos, renascidos na Terra com a finalidade precípua de colaborar na obra de Kardec e livrá-la da superstição, do misticismo e das práticas excêntricas são exemplos a serem observados. 27. A linguagem dos espíritos. Pergunta: num processo mediúnico pode ocorrer que o espírito comunicante fale língua, idioma, não dominada pelo médium? Nesse caso, se este médium estiver consciente, como apareceria a ele a comunicação? Ivone Pereira, na obra Devassando do Infinito, nos relata que, com ela, havia captação da ideia, fluindo a comunicação como se fora na língua pátria. Já presenciamos, no entanto, comunicações em que o idioma é falado através de médium inconsciente preciso de intérprete. Já vimos mensagens recebidas psicograficamente por Chico Xavier de Valdo Pereira Franco em idioma não dominado pelos médiuns. Como podem, então, processarem-se comunicações deste tipo? Ramatiz: o pensamento é a linguagem universal. Quando os espíritos desejam transmitir-vos uma mensagem, o fazem acercando-se de um médium, que é criatura capaz de sentir a influência dos espíritos e de interpretar-lhes o pensamento. Agem por um mecanismo natural, de essência divina, inerente a toda criatura humana, do qual já vos falamos alhuras e que ficaríeis maravilhados se pudesseis vislumbrar. Sabeis que o médium, além de alma que guarda em sua memória forjada nas existências anteriores a síntese dos seus esforços para elevação espiritual, é uma organização ativa, com vocabulário próprio e conhecimentos adquiridos nessa trajetória.
Sendo bom este grau de conhecimentos acumulados pelo medianeiro, na atual ou nas passadas existências, os nossos pensamentos fluem instantaneamente, de espírito para espírito, pois que encontramos no cérebro do médium os elementos adequados para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponde. O contrário acontece nesse processo, que se desenvolve mais lentamente e de forma mais difícil, sempre que somos forçados a nos servir de um medianeiro pouco adiantado. Há, ainda, a levar em conta que depende essencialmente do médium, na sua versatilidade ou obediência às características do espírito comunicante, uma manifestação com maior ou menor autenticidade. Quanto ao desencarnado, a morte somente deslocando para outra morada, não lhe altera o espaço de ideias e emoções cultivadas no plano material. O homem culto e bem informado, quando volta ao contato com o mundo terreno, revela o seu enorme cabedal de conhecimentos e ricas experiências, numa linguagem que é sempre correta e pura, enquanto que a comunicação de espíritos ainda ignorantes ou primários é sempre dada em linguagem deturpada ou regional. Mas, embora a manifestação chegue em linguajar truncado, o estudioso dos fenômenos do espírito também pode identificar, no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, muito espírito superior que, incógnito, num ato sacrificial e heróico, se submete às vibrações do astral primário da vossa terra, comparecendo para colaborar na vossa libertação espiritual. O fenômeno xenoglossia, denominação dada às comunicações em outras línguas, que Kardec nomeou de poliglota, não é uma capacidade que possuam todos os médiuns. No entanto, médiuns há que transmitem os seus ditados em língua estranha, porque lhes foi familiar em outra encarnação e dela conservam intuição. Comunicamo-nos pelo processo de xenoglossia somente em algumas situações, quando julgamos que possa ser útil. Mas, para as comunicações habituais e de um certo alcance, preferimos nos manifestar em língua familiar, que nos apresenta menos dificuldades a vencer. Ivone Pereira, médium excepcional, de muito boa formação, retornou recentemente ao nosso plano, depois de haver cumprido aí, entre vós, a sua missão, com grande devoção e amor. Legou-vos 12 obras de diversos autores espirituais, profundamente esclarecedoras, destacando-se o livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Foi também uma divulgadora e grande conhecedora do Esperanto. Chico Xavier é um dedicadíssimo servidor do Cristo Jesus, que reencarnou nestes tempos finais para ser mensageiro dos espíritos benfeitores. Tendo a guiá-lo e a orientá-lo o iluminado Espírito Emmanuel, vem desenvolvendo, com desprendimento e humildade, grandiosa missão de amor. Realiza um trabalho fecundo, extenso e de grande alcance, pela psicografia, através de uma pleiade de autores espirituais, com um legado de quase 500 livros já editados, para levar-vos a um melhor entendimento das leis divinas contidas no sublime código moral, o Evangelho. Divaldo Pereira Franco é outro excepcional medianeiro dos espíritos benfeitores. Este querido irmão segue assistido, guiado e amparado pelo alto, com um trabalho grandioso e fértil, inclusive pela psicografia, por vários autores espirituais, que vai ecoando por toda a parte. Verdadeiros missionários, reencarnaram para dar continuidade à obra de Allan Kardec, cumprindo e exemplificando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo e faz aos outros o que queres que te façam. 28. A psicometria ante as comunicações. Pergunta: no tempo de Allan Kardec, segundo lemos nas obras da época, muito especialmente na Revista Espírita, tomamos conhecimento de que, nos trabalhos mediúnicos de então, perguntas até mesmo mentais eram respondidas pelos espíritos comunicantes. Edgar Armand as fazia, por escrito, colocando-as em envelopes fechados, quando da elaboração de obras como passes e radiações, submetendo-as aos mentores da ocasião,
a fim de fugir a uma provável interferência anímica dos médiuns participantes daquele estudo. No entanto, presentemente, temos tido dificuldades em submeter idêntico processo aos atuais médiums utilizados em comunicações onde achamos indispensável isenção anímica. Assim, é muito raro que perguntas por nós formuladas, colocadas em envelopes fechados, na mesa de trabalho, possam ser focalizadas. De quem é a deficiência? Do médium, ou do espírito comunicante? Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, falais da psicometria, uma qualidade mediúmica rara que poucas pessoas possuem. O psicômetro é um hipersensitivo. Ele pode ver psiquicamente, no éter cósmico, ou na casa dos orientais, imagens ideoplásticas interiores, ou o reflexo do quadro dos acontecimentos que se desenrolaram onde criaturas, ou objetos se encontravam, e em cujo duplo etérico ficaram gravadas. Circundando cada objeto, planta, animal, e o próprio homem, existe uma aura invisível, mas que é receptiva, e que registra todas as vibrações do seu interior essencial e, também, a tela dos acontecimentos ao seu redor. Sabeis que todo objeto que usais recebe a imantação do vosso fluido, que fica registrado na sua aura etérica. O psicômetro experimentado poderá depois, ao examinar aquele objeto, pela leitura psíquica, identificar e relatar fatos da vossa vida, ocorridos quando usáveis. O bom psicômetro relaciona-se com a subconsciência dos vários, ou do único possuidor do objeto em estudo, que pode estar encanado ou desencanado, entrando não somente em relação com as impressões, influências, sentimentos e vibrações contidas na aura daquele objeto, como ainda alcançando até mesmo a origem da causa dos acontecimentos. Essa leitura psíquica é feita pelo inverso dos acontecimentos refletidos na aura etérica do objeto. Antes, ele vê os fatos mais recentes e, depois, vai seguindo sempre em ordem regressiva. Não há quebra ou interrupção no encadear dos fenômenos psíquicos ocorridos, independentemente do tempo e do espaço, pois todas as coisas se ligam etericamente no seio da divina criação. Cuidai, todos vós que sois dominados pela fixação mental da posse de objetos do vosso mundo material e transitório. Não vos deixeis arrastar por este apego desmedido que poderá tornar-vos infelizes escravos, presos ao mundo material, logo após o desencarne. Há alguns poucos psicômetros com invulgar alcance mental, que podem sentir, durante o fenômeno da psicometria, odores, temperaturas e até sons, que podem ser musicais ou não, e que logicamente vibraram ao redor daquilo que eles consultam. Quando a faculdade do psicômetro é bastante avançada, ele tem aumentado essa percepção no seu horizonte, podendo alcançar o passado e, libertando-se espiritualmente, lançando-se fora do tempo e do espaço, prever o futuro com boa exatidão. A partir da mais tênue vibração de um pensamento ou movimento de um gesto, da queda suave de uma folha seca, até a fúria incontida do vulcão, tudo fica retido eternamente na delicada composição do éter. Assim é que revelais uma qualidade psicométrica, quando vos expressais pelo dístico evangélico de que nem mesmo um só fio de cabelo desprende-se de vossa cabeça sem que Deus o saiba. Tudo está divinamente disposto no todo etérico. Há um movimento intenso que se desenvolve muito além daquele que, como encanados, podeis alcançar e que vos tem mostrado, até aqui, a vossa ciência. O mundo científico terreno, agora melhor preparado está às vésperas da invenção de aparelhos que irão captar e registrar esse movimento supremo e espetacular, de todos os sons, melodias, odores, imagens e incalculáveis frequências vibratórias, destacando-se aquelas das cores. Possível então será, também, a revisão do passado remoto, registrado na aura de tantos inumeráveis elementos materiais existentes, que se encontram em todos os pontos da vossa terra. Dar-se ao descortinar de muitos fatos,
mostrando-vos a verdadeira história, que foi pelo homem, inteiramente modificada e desvirtuada. Esta descoberta fará parte do grandioso despertar da humanidade do vosso orbe, para sua necessária e inadiável transformação, de mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração. Espírito forjado nos passados milênios, o mestre Allan Kardec vinha condensar a velha iniciação e implantá-la sob a forma do Espiritismo, como a doutrina dos Espíritos, de fácil entendimento para todas as mentalidades. Codificou Allan Kardec, nas bases sólidas e seguras do Evangelho de Jesus, sempre com a proteção e orientação da falange do Espírito da Verdade. Kardec, de luz e de inteligência, precisou cercar-se de médiuns excepcionais, para auxiliá-lo nesse grande trabalho. Edgar Darmon também, espírito de grande envergadura, outro continuador de Kardec, e que hoje já se encontra aqui, no mundo dos espíritos, em profícuo trabalho, quando entre vós, realizou bela e dignificante missão nas lides espíritas, e para desenvolvê-la precisou, igualmente, do concurso de médiuns com faculdades especiais que atendessem às necessidades do seu trabalho. Os espíritos veem, pensam e agem firmados em outros elementos, porque podem abranger o todo. Ao contrário, circunscritos pela matéria, analisai tudo sempre dentro dos limites estreitos do círculo em que viveis. Esta é a razão por que o vosso julgamento nem sempre pode igualar-se ao dos espíritos. Verdade é que há os observadores que pensam apenas em alimentar a sua curiosidade. Desses nos afastamos. Mas nos dedicamos com simpatia a vós, que sois os observadores atentos e cuidadosos de esclarecimentos. Procuramos acompanhar-vos, auxiliando-vos a alcançar o entendimento mais amplo das leis divinas. 29. Ainda as comunicações espirituais. Pergunta: admitimos, com muita tranquilidade, o fato de não podermos dispor de médiuns psicômetros de forma desejável, não para satisfazer curiosidades, mas para sanar dúvidas surgidas em torno de comunicações mediúnicas. Quando nos referimos às perguntas formuladas em envelopes fechados, por falha minha, não esclareci que a pergunta era feita ao espírito comunicante, incorporado ao médium, presente à reunião que se processava no momento. De um deles, espírito, ouvimos informação que ele podia ler, mas não conseguia transmitir ao médium de que se servia, o que estaria lendo. Se, segundo já sabemos, os espíritos penetram em nossos pensamentos até mesmo secretos, vide perguntas números 456 a 457ª, de Livro dos Espíritos, não conseguimos entender como, incorporado ao médium, não pudesse este espírito, podendo ler, transmitir o lido. Ao nosso ver, ainda de encarnado portador de tantas dúvidas e defeitos, quer nos parecer tratar-se de animismo consciente do médium, ou de presença de impostor desencarnado, não capacitado para falar daquilo que lhe fosse perguntado. O que nos dizeis a respeito? Ramatiz, a instabilidade espiritual que ainda graça na humanidade terrena não vos permite exigir um êxito total e absoluto no intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. Falais da mistificação, passível de ocorrer quando o médium se descuida de sua conduta espiritual. É bastante comum o medianeiro também ser mistificado pelos seus antigos comparsas, inimigos cruéis ou vítimas, situação que deve aceitar, com sincera humildade e amor aqueles que agora o ferem, fazendo-os sofrer em obediência à lei de retorno. Por serem homens, os médiuns são imperfeitos. Intérpretes dos espíritos, devem cristianizar-se para a conquista de uma perfeita afinidade psíquica do seu perispírito, tornando-o, gradativamente, mais transparente e sensível para o intercâmbio com o mais além. Estudo, trabalho e disciplina ao serviço do próximo, estudo permanente das publicações máximas do espiritualismo, trabalho disciplinado de ajuda aos mais necessitados, livre de qualquer interesse
É assim que o médium vai alcançando uma melhor graduação espiritual e mais ampla capacidade mental, resultado do seu empenho e dedicação, aproveitando todos os instantes de que dispõe, sempre pela causa espiritual. O médium, se não quiser transformar-se em joguete dos espíritos levianos, mal intencionados e irresponsáveis, deve cultivar princípios elevados, vivendo em completa sintonia com aquilo que transmite aos encarnados. Deveis saber que os espíritos benfeitores não impõem a sua vontade, e nem tampouco forçam o medianeiro, destituindo do seu direito de dirigir e comandar o seu mental. Mas, quando o intérprete mediúnico é eficiente, torna-se ponte firme para os mentores advertirem, orientarem e protegerem a humanidade. De finalidade amorosa e criativa, o serviço mediúnico necessita de restrita colaboração do médium, em renúncia de todas as paixões, futilidades e vícios, próprios do mundo de César. Eis que o seu compromisso é aquele de exemplificar as virtudes do mundo do Cristo Jesus. Para que não persistam dúvidas no trabalho mediúnico, recordemos, por oportuno, o emprego do mesmo critério de bom senso que sempre norteou o dedicado codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que tudo confrontava com a colaboração de vários outros médiuns. Imprescindível a todos vós que sois os intérpretes dos espíritos, é o estudo apurado e contínuo do Livro dos Médiuns. É dele que reproduzimos o final de esclarecedora mensagem do Espírito Erasto, do capítulo que trata da influência moral dos médiuns, em seu capítulo 20, item 230. O Espiritismo já está bastante divulgado entre os homens, e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. 30. O comportamento de certos médiuns. Pergunta: falais da mistificação havida por antigos comparsas dos médiuns, inimigos cruéis ou vítimas suas, comprometendo seus trabalhos de medianeiros. A maioria desses médiuns, a nosso ver, não tem condições de se posicionar diante desses fatos, permitindo que esta mistificação ocorra, em prejuízo da pureza das comunicações, o que seria de se desejar. Mas, diante desse fato, o dirigente de um trabalho, onde esta mistificação possa ocorrer, fica numa situação assaz embaraçosa, embora seguindo o conselho de Erasto, deva rejeitar a comunicação. Deve ou não advertir o médium. Sabemos da sensibilidade desses médiuns. Muitos, cordatos, admitirão o fato, mas a maioria, filtrando a influência nefasta, se rebelará, desertando de suas tarefas ou, o que tem sido comum, parte para abrir uma casa espírita própria, onde albergará estes perturbadores e outros mais. Como deveremos ficar face a isso? Qual a melhor atitude a tomar? Ramatiz, sabeis que é um grupo escolhido, selecionado e aprovado pelo alto é sempre mais rara a intromissão de influência nefasta e perturbadora, pela sua própria força de entidade coletiva. O mesmo não se dá com um médium participante do grupo, que pode errar como individualidade, ao permitir a interferência que o perturbe e que poderá levá-lo à mistificação e ao desequilíbrio. De fato, poucos medianeiros, intérpretes dos espíritos, admitem sem quaisquer melindres a possibilidade de virem a ser mistificados um dia. E as causas do seu desequilíbrio são sempre vaidade, o interesse imediatista, o descaso, a imprudência e outras fraquezas, com que às vezes os médiuns se deixam dominar. Quando isto acontece, impõe-se uma retificação que deve ser colocada com brandura, diante do irmão que aguarda, de nossa parte,
O mesmo amor com que fomos distinguidos pela divina providência. Insistimos na instrução do Espírito Erasto, de O Livro dos Médiuns, alhures mencionado e que todos vós deveis estudar meditando no seu inteiro conteúdo, destacando ainda esta parte. Ponto eis porque é necessário que os dirigentes de grupo sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas e ao mesmo tempo não ferir os que se deixam iludir. Kardec, Alain. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230. A vida é um encadear de manifestações e cada consciência é domicílio à parte. Vede a natureza, que está sempre a vos mostrar a evolução. A minúscula semente, levada à terra jamais crescerá no impulso mágico, mas submeter-se-á ao processo de um início, desenvolvendo-se no correr do tempo em que vai recebendo as energias do solo, a lhe ofertar uma gama incalculável de compostos químicos naturais. Sempre com a lua e o sol, num perfeito compromisso de colaboração, atuando nesse magnífico trabalho no transcurso das estações primavera, verão, outono e inverno. O Espiritismo é empreendimento libertador de consciência e não imposição de seita. No campo sem limites da evolução, respeitemos tudo, amando a todos e confiando na vitória do bem. 31. A interferência em nossos pensamentos. Pergunta, relendo a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, acerca da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, ficamos diante de uma grande interrogação. Até onde o nosso livre-arbítrio pode sofrer a ingerência dos espíritos atrasados, até mesmo quando nosso comportamento possa ser de correção e lisura nesses procedimentos. A capacidade mediúnica do encarnado seria a porta de entrada para esta interferência. Mesmo contra a sua vontade. Ramatiz, deveis dilatar os vossos horizontes diante das leis divinas. O Espiritismo, nos tempos atuais, é a doutrina apropriada para que o homem terreno conheça sua responsabilidade espiritual, despertando a alma para a compreensão da lei espiritual que organiza toda a formação individual do universo. Beneficiado pelo alto, com o acréscimo da faculdade mediúnica, o homem, através da doutrina espírita, conhece quais são os seus deveres para com o mundo material e a sua responsabilidade para com a própria alma. Mediunidade é patrimônio do espírito, acréscimo divino e um recurso concedido para a vossa melhoria de seres encarnados, quase sempre bastante endividados pelas vossas imprudências do passado. O livre-arbítrio é a lei divina e significa a liberdade de ação, tanto para o bem quanto para o mal. É uma faculdade que o espírito conquista, controlada pelo raciocínio, pois que do contrário o homem agiria maquinalmente. Não desconheceis que, pelas leis do psiquismo, em composição divina, os nossos mundos se relacionam continuamente, no intercâmbio constante entre encarnados e desencarnados. Existem multidões de espíritos cercando-vos. Por toda parte, no espaço, rodeando-vos, vibram fluxos incessantes de ideias e ondas de pensamentos que vos impressionam, causando, muitas vezes, perturbações. Um comportamento cristão em todos os vossos momentos, em todas as circunstâncias, e o interesse contínuo pelo conhecimento da doutrina, formam o maior antídoto para aproximações espirituais perturbadoras. Perturbações espirituais, na maioria dos casos, significam oportunidades de serviço, despertando o médium para maior e melhor cumprimento de seus deveres mediúnicos. Não deveis vos esquecer de que todos vós, encarnados, sois mais ou menos influenciados pela atuação dos espíritos desencarnados, mas não deveis vos esquecer também de que muitos espíritos bons existem em tarefas benfeitoras para com todos vós que estáis na experiência física da vossa reabilitação. Nada deveis temer, vós que aprendestes a amar e perdoar, a orar e servir. A maior, dentre todas as leis divinas, é a lei do amor, que rege todo o universo. Em obra anterior, Mediunismo,
podeis encontrar mais amplas elucidações acerca da mediunidade. Mas compete-nos sempre lembrar-vos de que o mestre Allan Kardec, inspirado e orientado pela falange do Espírito Verdade, após pesquisar exaustivamente os fenômenos mediúnicos, legou-vos o Livro dos Médiuns, base e alicerce seguro de estudo para todos os medianeiros. 32. A lei do karma e ação dos obsessores. Pergunta: dentre as comunicações que aceitamos como sendo de espíritos, mas de origem inferior no plano espiritual, avultam-se aquelas manifestações em que o encarnado, pensando emitir o seu próprio pensamento ou ideia, nada mais faz do que veicular pensamento e ideia de quem o obsidia. Conversando com estas pessoas, em grande número de vezes, temos dificuldade em distinguir o que seja seu e o que seja de outra origem, tal a naturalidade do comportamento. Isso somente é detectado através de exame espiritual por equipe confiável. Diante deste fato, com ocorrência enorme nos tempos atuais, embora não desconheçamos as recomendações do orai e vigiai, nos surpreende a frequência de nossa incapacidade em debelar esse mal. Como agir nestes casos? Ramatiz, espíritas, herdeiros atuais do cristianismo, identificados que sois nessa condição, como trabalhadores do bem, na terra, deveis usar de tolerância, mas em atitude firme e límpida, sempre que houver a perseguição perturbadora tentando invadir a atmosfera mental em que vos encontrais. Equilíbrio. Eis a vossa responsabilidade. No vosso desempenho cotidiano, estáis lado a lado com criaturas que vos influenciam, tanto quanto vós mesmos as influenciais. Usai benevolência, aprendei a sacrificar-vos vivendo e trabalhando em comum. As perturbações, que sempre refletem um desequilíbrio, são parte do movimento de ação e reação que, sendo lei da humanidade, é necessário para a realização do progresso. O Mestre Jesus, que foi o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava sem ferir ou condenar a nenhum dos obsediados. Ainda que com o desempenho exaustivo, bem estudado e cuidadoso dos mentores desencarnados, deixam-se perder os medianeiros diante da negligência, má vontade, vaidade, e dos mais variados interesses, esquecidos do seu compromisso pré-reencarnatório, como participantes na obra inadiável, idealizada no espaço, para a evolução do vosso planeta Terra. Devei a bondade e misericórdia divina, que pacientemente suportou as vossas iniquidades do pretérito, nas vezes sem conta em que vos equivocastes, todos vós que neste momento decisivo e previsto na ordem da evolução planetária, vos encontrais abraçando os princípios espirituais dignos e superiores. 33. Os compromissos pré-reencarnatórios. Pergunta: falastes do compromisso pré-reencarnatório, idealizado no espaço pelos medianeiros, que somos todos nós, mas que, lamentavelmente, é tão difícil de ser recordado quando vestimos a nossa roupagem carnal. Muitos de nós, medianeiros faltosos diante do compromisso, provavelmente somos levados por circunstâncias alheias à nossa vontade, eis que, com certeza, ninguém falha por vontade própria. Muitas vezes agimos de determinada maneira, pensando estarmos certos, quando, na realidade, por incapacidade não vislumbramos o caminho correto. Evangelho, pregação, seguimento, vigilância, provavelmente não nos tenha faltado, mas como atinar com o compromisso? Se pode haver, e tem havido, interferência nos karmas, só deveremos considerar o descumprimento à conta de negligência, má vontade, vaidade, e variados interesses, por parte do medianeiro. O erro só correrá à conta do descumpridor. Ramatiz, segue em processo lento a transferência da obra benfeitora idealizada no espaço para o vosso mundo material. Na sua generalidade, os médiuns descem para a carne após um compromisso assumido diante dos seus mentores desencarnados, com muitas promessas de absoluto devotamento ao serviço mediúnico. Mas,
muito poucos são aqueles que firmam barreiras de resistência no domínio dos apelos destruidores. Apesar de os guias serem argutos inteligentes, não são infalíveis a ponto de preverem as fraquezas, a rebeldia, a enfermidade, a desconfiança e o desânimo dos seus medianeiros. Caem alguns em desespero por falta de auxílio econômico, outros enfraquecem as suas forças espirituais deixando-se dominar pelas paixões viciosas. Há os que tombam diante da incumbência assumida em tarefa mais simples, havendo ainda aqueles que exaurem as suas energias no trabalho desordenado. A conta de tantas probabilidades adversas no serviço espiritual junto à Terra, os guias necessitam realizar um estudo prévio do ambiente fluídico onde devem operar através dos encarnados que lhes servirão de medianeiros. Examinam tanto os fluidos ambientais quanto as auras perispirituais e as correntes magnéticas que poderão exercer influência na receptividade mediúnica. Investigam desde as amizades terrenas e até o tipo dos espíritos desencarnados que poderão influir futuramente em suas comunicações doutrinárias. O viver é uma ação mediúnica. Sabeis que os mentores siderais não exigem que atendais somente ao labor indiscriminado da vossa faculdade, sacrificando-vos na economia ou na educação da família, nem tampouco que descuideis da colaboração aos demais familiares. A mediunidade é o elo divino de intercâmbio amplo para as relações espirituais e sociais. Frequentais, permanentemente, as sessões mediúnicas e recebereis a influência benéfica da prece e dos esclarecimentos evangélicos, onde tereis o ensejo de dominar muitos dos vossos impulsos viciosos, acalmando sentimentos irascíveis e indisciplinados. Espíritos em evolução, sois os vossos próprios herdeiros. Cada médium leva o seu fardo kármico gerado no pretérito delituoso. Nessa condição, no entanto, sois os mensageiros em aperfeiçoamento para as grandes causas da humanidade do futuro. Médiuns, deveis trabalhar, aproveitando a doutrina que vos ampara, sem jamais olvidar da caridade, a força que vos salva. Ouvi-nos, para que o arrependimento não chegue tarde demais, surpreendendo-vos com lembranças saudosas da terra, o mundo em que vivis. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. 34. Ainda os compromissos. Pergunta: dissestes que todo médium deve trabalhar, aproveitando a doutrina que vos ampara, sem jamais olvidar da caridade, a força que vos salva. No entanto, em certas ocasiões, frente a algumas situações adversas de trabalho, para que lhe se realize, mormente em aspectos administrativos de uma casa espírita, muitos companheiros de lide nessas casas são um obstáculo difícil de ser removido, quando suas atuações impedem aquilo que seria desejável, ou seja, modernizar, expandir, disciplinar, etc. Forçá-los a anuírem a novos procedimentos não seria uma prática caridosa para com eles, afeitos a princípios enraizados. Não agir, deixando de fazer um trabalho, que tudo indica deva ser feito, seria omissão. Como sabeis, nem tudo se resume na nossa reformulação interior. Outros deveriam reformularem-se. Mas até onde iria nossa atuação de trabalhar, sem que estivéssemos interferindo no livre-arbítrio de outrem? Forçar poderia ser afoiteza e descaridade. Não agir, seria omissão. Como deve ficar o compromissado? Ramatiz, lei sublime de liberdade das consciências, o livre-arbítrio vos emancipa para as lutas do aprendizado. Não deveis vos intimidar diante dos obstáculos do caminho nem atormenteis a ninguém por quaisquer insistências. Nos recessos do espírito,
Em cada criatura, há uma região indevassável, onde somente a sabedoria divina alcança e pode avaliar as decisões tomadas. Deveis saber que, como missão que haveis aceito ou como expiação de vossas faltas do passado, com algumas exceções, todos que vos encontrais reunidos na execução de uma tarefa comum haveis já lutado e trabalhado juntos por ela em passadas existências. E possível é que para alcançá-la ainda vos reunireis em futuras experiências. Encontrai-vos hoje nas fileiras de uma doutrina que exerce por todos os meios benéficas influências. Trabalhar com a vossa consciência e sem temor, para melhorar a vossa vida e a dos vossos semelhantes, procurando esclarecer a inteligência e desenvolver a razão. Confiai-vos à suprema sabedoria e desempenhais a tarefa que ela vos distribui e que, livremente, haveis escolhido antes de reencarnar. Há uma ordem divina, equânime e absoluta, regendo em ciclos dinâmicos, tanto no indivíduo quanto no universo, as etapas de dores que vão sendo superadas, e de conquistas de aperfeiçoamento. Não alimenteis pretensões à infalibilidade. Lembremo-nos sempre de que Deus está no leme. 35. Uma região indevassável. Pergunta: dissestes em mensagem recente, nos recessos do espírito, em cada criatura, há uma região indevassável onde somente a sabedoria divina alcança e pode avaliar as decisões tomadas. Poderíeis esclarecer-nos melhor sobre o vosso enunciado? Ramatiz: Deus, objetivando unicamente o bem, promulgou leis de completa sabedoria. Assim é que ligando tudo que é criado ao seu Criador, vigora uma grande lei única. Diante desta lei única, cada criatura traz em si um mapa do percurso vencido, demonstrando a sua caminhada evolutiva, com toda a complexidade própria dos seus fenômenos individuais e isolados, história do espírito imortal, para vencer a sua inferioridade, com suas lutas e trabalho realizado até o alcance do necessário domínio sobre a matéria. Acionado por um número incontável de inteligências, o universo é um imenso mecanismo infinito governo num único conjunto, onde cada ser inteligente participa sob o olhar do Criador, que tudo controla, mantendo em toda parte a unidade. Imperando esta vasta potência que tudo regula e tudo movimenta, a ordem funciona com perfeição. Onde vos parece haver perturbações, na realidade, não passam de movimentos parciais e isolados, porque limitada é a vossa visão. Pudesseis abarcar o conjunto e constatareis que se harmonizam com o todo estas irregularidades que são apenas aparentes. Seguindo na senda do progresso, entre tempos de provações que são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações, a humanidade é composta de personalidades individuais, e das gerações que compõem as existências coletivas. Resulta, assim, do progresso do indivíduo, o progresso das gerações. Participemos, colaborando com todas as iniciativas que possam valorizar o difícil esforço das coletividades humanas, lembrando que os benefícios que prestamos serão, infalivelmente, convertidos ao nosso próprio benefício individual. Trabalhemos sempre com pensamento em Jesus. É somente na vitória do Evangelho que está o porvir da humanidade. 36. Deus está no leme. Como acontece em todas as comunidades onde a diversidade de pensamentos e atitudes possam levar a alguns desentendimentos, por vezes enfrentamos estes desajustes, sem que, no entanto, os trabalhos venham a perecer. Mas, afinal, ficam restando dúvidas sobre atitudes que tomamos ou deveríamos tomar. Assim é que, após uma reunião onde isso ocorreu, tivemos a oportunidade de receber esta mensagem de Ramatiz. Ramatiz, querido irmão, amigo e excelente colaborador. Já se vai materializando nosso plano de trabalho que estás a coordenar, e estamos satisfeitos com o seu desenvolvimento. Há ainda alguma insegurança, mas com o tempo se corrigirá, quando vos sentireis, todos vós, mais seguros.
podemos vos afiançar que não vos tem faltado proteção e ajuda. O texto da resposta da última pergunta formulada há de servir não apenas para vós, que sois dirigentes de uma casa espírita já assinalada pelo alto como uma associação de espíritos muito dedicados e nossos auxiliares, para os programas que visam a evolução do planeta Terra. O nosso compromisso de trabalho deve seguir uma ordem de informações que abarque a todos vós, indistintamente, em quaisquer situações. Tudo no vosso mundo deve evoluir, mas sempre sob o controle sublime das leis morais que estão no Evangelho do Cristo de Deus. Ao se concretizar este plano de trabalho, nossas mensagens atingirão milhares de outras criaturas do que se encontram na mesma situação em que ora vos encontrais, embora sejam outras as pessoas e as organizações ou grupos onde atuam possam ser fora daqueles considerados de âmbito espiritual. No aconchego amoroso e fraterno da vossa reunião de ontem, aqueles nossos queridos companheiros puderam vos auxiliar com outros esclarecimentos mais próximos da realidade que vivenciais, neste momento, na vossa casa espírita, Seara Bendita, que, como sempre, haveis bem registrado. Recebemos autorização para vos comunicar que, logo em seguida, haveis comparecido, aqui na esfera onde nos encontramos, no desprendimento do vosso corpo físico, a uma outra reunião, onde puderam estar presentes, também, muitos outros colaboradores do mesmo trabalho. Irmãos de outros planos superiores vos permitiram conhecer o lado sensível de cada um de vós, diante dos desajustes passados, que devem alcançar melhora na harmonia do conjunto, com esforço vosso, individual, e que haveis aceito antes do reencarne. Notareis consideráveis alterações, seguramente, agora que haveis conquistado uma melhor compreensão quanto à forma de vos conduzir diante dos companheiros um tanto acomodados, porque levam em conta o desgaste físico, ou porque temem os desafios que possam advir ao concordarem por sair de um estado que consideram mais seguro. Mas, vos recordamos, que não deveis alimentar pretensões à infalibilidade. Devemos nos recordar, sempre, de que Deus está no leme. 37. Reuniões no plano espiritual. Pergunta: por variadas vezes somos informados de que, durante o sono físico, muitos dos médiuns são partícipes de reuniões no plano espiritual, junto a mentores, os quais, aproveitando-se desta presença, proporcionam esclarecimentos os mais diversos, durante esse desprendimento do corpo físico. No entanto, com algumas exceções, retornando à esfera física, nem sempre há, por parte dos médiuns, uma recordação do ocorrido durante esse transe. Poderíeis nos esclarecer melhor sobre esta ocorrência? Ramatiz, entendeis já que leis soberanas e indestrutíveis governam os nossos passos, sempre a nos examinar. Na conformidade do vosso progresso moral, também aperfeiçoa-se a comunhão com os planos invisíveis que vos são superiores. Deveis saber que todas as composições e associações de ideias não têm causa nas células nervosas, mas se constituem das ações do espírito encarnado no contexto do mecanismo imensurável das situações que vive, oriundas do seu empenho e esforço contínuo, lançadas ao cérebro material, que é um mero instrumento passivo. Sendo a mente um verdadeiro mundo de emissão e recepção, cada mente atrai aqueles que se lhes assemelham. Assim, vinculando-vos, pela oração e pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, estes vos proporcionarão contato com a divina providência que a todos pode suprir, sempre dentro da real necessidade. Atendendo à intenção nobre que vos anima no esforço da elevação, levando-vos a procurar o benefício da cooperação na luz da esfera superior, podemos manifestar a nossa colaboração fraternal, no recurso imediato pela libertação do espírito no sono, reunindo-nos, encarnados e desencarnados. Mas, devido à incapacidade do vosso cérebro que, num efeito natural, não pode suportar a carga de duas vidas simultaneamente, impossível vos é guardar a lembrança plena desses encontros,
no vosso retorno ao envoltório carnal. Permanecerá, no entanto, no âmago do vosso ser, o nosso entendimento que vos guiará nas intenções superiores de evolução e manterá aberto o canal da intuição, a nos permitir assistir-vos e orientar-vos nos trabalhos que desempenhais neste momento, aí na crosta terrena. 38. Materializações no plano espiritual.